Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal, aqui é o Eduardo, e hoje eu vou dar continuidade ao meu projeto de leitura bíblica na Bíblia de Estudo A Mensagem, uma Bíblia em linguagem contemporânea. Dando continuidade em 2 Crônicas, capítulo 31, que foi de onde eu parei ontem. Esse capítulo de 2 Crônicas 31 começa da seguinte forma. Depois da celebração da Páscoa, todos retornaram às suas cidades em Judá. Ao chegar, destruíram os monumentos de pedra, demoliram os postes sagrados e os altares das divindades ligadas às orgias religiosas e aos ídolos locais, e não pararam até terem percorrido os territórios de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. Só então voltaram para casa e retomaram suas atividades. Ezequias organizou os grupos de sacerdotes e de levitas e dividiu as tarefas, distribuindo as funções na condução do ministério de oferecer os sacrifícios para garantir a apresentação das diversas ofertas e o louvor e ações de graças ao Eterno em todos os cultos. Também definiu sua contribuição pessoal para as ofertas queimadas das adorações da manhã e da tarde, dos sábados, das festas da lua nova e de outros dias sagrados, como prescrevia a revelação do Eterno. Pediu ainda que a população de Jerusalém assumisse o sustento dos sacerdotes e dos levitas, para que eles pudessem se dedicar inteiramente à revelação do Eterno, sem interrupções ou distrações. Assim que a solicitação de Ezequias foi divulgada, os israelitas corresponderam generosamente. Ofereceram o melhor da colheita de trigo, do vinho, do azeite e do mel, enfim, de tudo o que se produz no campo. Não economizaram em nada. Também trouxeram o dízimo de tudo, do gado, das ovelhas e de tudo que possuíam e que havia sido dedicado ao Eterno. Tudo foi organizado e estocado. Esse trabalho começou no 3º mês e só foi concluído no 7º mês. Quando Ezequias e seus oficiais viram a quantidade de ofertas empilhadas, louvaram ao Eterno e elogiaram o povo de Israel. Depois, Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas o que fazer com tantas ofertas. Azarias, o sacerdote principal da família de Zadok, respondeu: Depois que o povo começou a trazer as ofertas para o templo do Eterno, há mais que o suficiente para todos comerem à vontade e ainda sobra. O Eterno abençoou o seu povo e essa é a prova. Ezequias mandou que limpassem e arrumassem as despensas do templo do Eterno. Quando ficaram prontas, armazenaram ali todos os dízimos e ofertas consagradas. O levita Conanias foi designado para esse trabalho, auxiliado por seu irmão Simei. Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jeremote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores, sob as ordens de Conanias e Simei, que, por sua vez, estavam subordinados às determinações do rei Ezequias e de Azarias, o sacerdote principal do templo de Deus. Coré, filho do levita Imná, guarda da porta leste, ficou encarregado das ofertas voluntárias e tinha a responsabilidade de distribuir as ofertas consagradas e as coisas dedicadas a Deus. Éden, Miniamim, Jesuá, Semaías, Amarias e Secanias eram leais ao seu chefe na distribuição das ofertas nas cidades dos sacerdotes. Eram honestos na divisão dos suprimentos entre seus companheiros sacerdotes, jovens ou idosos, e entre todos os homens de 30 anos de idade ou mais que ministravam diariamente no templo do Eterno, de acordo com seus turnos e tarefas. Os turnos eram formados pelos sacerdotes oficialmente registrados, de acordo com a família a que pertenciam, e os levitas de 20 anos de idade ou mais, conforme a função que exerciam. O registro genealógico oficial incluía todos da congregação, crianças, mulheres, filhos e filhas. Todos demonstravam grande dedicação no ato de ofertar e na consagração pessoal. Ninguém ficou de fora. Os descendentes de Arão, os sacerdotes que viviam nos campos, mas que pertenciam às cidades dos sacerdotes, contavam com homens respeitáveis, prontos para a distribuição da porção de cada sacerdote registrado na genealogia oficial dos levitas. Ezequias começou e deu continuidade a essa obra em todo o território de Judá. Ele foi correto perante o Eterno. Sempre que assumia uma tarefa, fosse relacionada ao templo de Deus, fosse concernente à obediência à lei e aos mandamentos, ele buscava a orientação de Deus e se dedicava de corpo e alma à sua execução. Por isso, ele era muito bem sucedido em tudo o que fazia. 2 Crônicas, capítulo 32.
Depois desses fatos e desses exemplos de fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, declarou guerra a Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas e estava determinado a invadi-las. Ezequias, quando percebeu a estratégia de Senaqueribe para tomar Jerusalém, foi consultar conselheiros e líderes militares sobre um assunto em particular: o abastecimento de água fora da cidade. Todos concordaram com a ideia do rei e um verdadeiro mutirão foi realizado para entupir as fontes e destruir o canal que atravessava a terra. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria se abasteçam com essa água? Ezequias também decidiu fazer reparos em todas as brechas do muro da cidade, construir torres de defesa, erguer outro muro mais distante e reforçar a rampa de defesa, o Milo, da antiga cidade de Davi. Também construiu um grande depósito de armas para guardar lanças e escudos. Em seguida, nomeou oficiais militares para comandarem o povo e convocou toda a população a se reunir na praça central, em frente da porta da cidade. Reunido o povo, Ezequias disse: sejam fortes e corajosos, não tenham medo do rei da Síria e seu exército. Estamos em grande número, enquanto eles não passam de meia dúzia de gatos pingados. E ainda temos o Eterno do nosso lado para nos ajudar e lutar por nós. Animados com as palavras de Ezequias, o povo criou coragem. Passado um tempo, Senaqueribe, que tinha montado acampamento em torno de Laques, enviou mensageiros a Jerusalém com a seguinte mensagem ao povo de Judá e a Ezequias. Senaqueribe, rei da Síria, mandou dizer: vocês acham que estão seguros nessa fortaleza chamada Jerusalém? Que ingenuidade! Acham que Ezequias vai defendê-los? Não se enganem. Ezequias está iludindo vocês quando diz: o Eterno, o nosso Deus, nos defenderá contra o poder do rei da Síria. Todos vocês morrerão. Não foi esse Ezequias que eliminou todos os altares locais e determinou um único local de adoração? Vocês sabem o que eu e meus antepassados fizemos a todas as nações vizinhas? Por acaso um único Deus em algum lugar conseguiu me resistir? Vocês conhecem algum Deus de alguma nação conquistada por mim ou por meus antepassados que tenha conseguido algo contra mim? O que os faz acreditar que a ajuda do seu Deus será suficiente? Não deixem que Ezequias leve vocês na conversa. Não deixem que ele os engane com essas mentiras deslavadas. Não confiem nele. Nenhum Deus de nenhuma nação ou reino pode ajudar seu povo contra mim e contra meus antepassados. O Deus de vocês não tem nenhuma chance contra mim. Os próprios mensageiros também faziam comentários irônicos sobre o Eterno e o rei Ezequias. Senaqueribe continuou mandando cartas e, em todas, insultava o Eterno, o Deus de Israel. Os deuses das nações não tiveram forças para ajudar nenhuma delas. O Deus de Ezequias não é melhor que eles, talvez seja até mais fraco. Os mensageiros chegavam até o muro de Jerusalém e falavam bem alto para quem estivesse sobre o muro. Gritavam em hebraico, na tentativa de amedrontá-los e convencê-los a se render. Eles insistiam em confundir o Deus de Jerusalém com o Deus dos povos feitos por mãos humanas. O rei Ezequias, junto com o profeta Isaías, filho de Amós, foram orar e clamar ao céu. O Eterno respondeu, enviando um anjo que destruiu todos os que estavam no acampamento dos assírios, soldados e oficiais. Senaqueribe foi forçado a voltar para casa, envergonhado e humilhado. Quando ele entrou no templo do seu Deus, foi morto pelo próprio filho. O Eterno livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém de Senaqueribe, rei da Assíria, e dos demais inimigos, e continuou cuidando do povo. Pessoas surgiram de todos os lados, trazendo ofertas ao Eterno e presentes valiosos a Ezequias, rei de Judá. As nações vizinhas ficaram admiradas enquanto Ezequias ganhava popularidade. Passado um tempo, Ezequias ficou gravemente enfermo e quase morreu. Ele orou ao Eterno, que respondeu com um milagre. Mas, em vez de ser grato, Ezequias se tornou arrogante, o que despertou a ira do Eterno contra ele, contra Judá e contra Jerusalém. Mais tarde, Ezequias e o povo de Jerusalém
reconheceram sua arrogância. Por isso, o Eterno conteve sua ira enquanto Ezequias viveu. Ezequias enriqueceu e era muito respeitado. Ele teve de construir depósitos para guardar a grande quantidade de prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e objetos de valor. Ele também construiu armazéns para os cereais, o vinho e o azeite, e currais para o gado e as ovelhas. Fundou cidades para uso próprio e criou enormes rebanhos de ovelhas e bois. Deus concedeu a ele muitas riquezas. Ezequias também foi responsável por desviar a saída superior da fonte de Gion para o lado oeste da cidade de Davi. Ezequias foi bem sucedido em tudo que se propôs realizar. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram mensageiros para saber a respeito do milagre que havia acontecido, Deus o deixou por conta própria para ver o que ele faria, pois queria testar sua fidelidade. O restante da história de Ezequias e de sua fiel dedicação você pode ler por você mesmo. Está escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, nos anais dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na parte superior do cemitério do rei Davi. Todos em Judá e Jerusalém foram ao funeral. Ele teve um funeral com todas as honras. Seu filho Manassés o sucedeu. 2 Crônicas, capítulo 33. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Refizibá. Ele agiu mal diante do Eterno. Reintroduziu todas as práticas imorais e perversas dos povos que o Eterno havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares de prostituição que seu pai Ezequias destruíra. Construiu altares e postes sagrados para o deus da fertilidade, Baal, e para a deusa da prostituição, Aserá, como Acabe, rei de Israel, tinha feito. Adorou todo tipo de astros. Construiu altares pagãos até dentro do templo de Jerusalém, dedicado exclusivamente por decreto do Eterno. Em Jerusalém estabelecerei com o meu nome. Construiu ainda altares a todo tipo de astros e os colocou nos 2 pátios do templo do Eterno. Ofereceu o próprio filho em sacrifício. Praticou magia e feitiçaria. Consultou o espírito dos mortos. Enfim, provocou a ira do Eterno, cometendo todo tipo de profanação. A gota d'água foi por a imagem da deusa da prostituição, Aserá, dentro do templo do Eterno, uma afronta flagrante à declaração do Eterno a Davi e a Salomão. Neste templo e na cidade de Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome para sempre. Nunca mais deixarei meu povo Israel andar errante fora da terra que dei a seus antepassados, contanto que obedeçam a tudo que ordenei por meio do meu servo Moisés. Manassés fez o povo se desviar e conseguiu ser pior que as nações pagãs que o Eterno havia destruído. Assim, quando o Eterno falou a Manassés e ao povo, eles simplesmente o ignoraram. Por isso, o Eterno induziu os comandantes das tropas do rei da Síria a prender Manassés. Eles puseram um gancho no nariz e correntes nos pés do rei de Judá e o levaram para a Babilônia. Apavorado, ele se ajoelhou e, arrependido, pediu a ajuda do Deus de seus antepassados. Enquanto orava, Deus se comoveu, atendeu ao seu pedido, trouxe-o de volta a Jerusalém e lhe devolveu o reinado. Assim, Manassés reconheceu que o Eterno estava no comando. Depois disso, Manassés reconstruiu e elevou o muro externo de defesa da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale. Prosseguiu até a porta do peixe e contornou a colina de Ofel. Fortaleceu o sistema de defesa, enviando comandantes militares a todas as cidades fortificadas de Judá. Fez uma grande limpeza no templo, retirando todos os ídolos pagãos e as imagens das deusas. Retirou e jogou-o num lugar
fora da cidade, todos os altares que ele mesmo tinha posto na colina do templo e os que tinha espalhado por Jerusalém. Restaurou o altar do Eterno e reiniciou o sacrifício, apresentando ofertas de paz e de ações de graças. Ele decretou que todo o povo servisse e adorasse apenas o Eterno, o Deus de Israel. Mas o povo não o levou a sério. Eles usavam o nome do Eterno, mas continuavam a sacrificar nos altares locais e insistiam nas antigas práticas pecaminosas. O restante da história de Manassés, sua oração ao seu Deus, as mensagens que os profetas transmitiram pessoalmente pela autoridade do Eterno, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Sua oração e como Deus se compadeceu dele, a relação de todos os seus pecados e suas práticas, a construção dos altares pagãos, dos locais de adoração à deusa da prostituição, a Será, e das imagens que ele adorava antes da sua conversão, estão descritos no registro dos profetas. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio. Seu filho Amon o sucedeu. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 2 anos em Jerusalém. Ele agiu mal diante do Eterno, como seu pai Manassés, mas nunca se humilhou perante o Eterno, como o fez Manassés. Pelo contrário, foi se tornando cada dia pior. Os servos de Amon se revoltaram e o assassinaram. Eles o mataram dentro do próprio palácio. Mas o povo matou os assassinos e coroou Josias, filho dele, rei em seu lugar. Hoje eu vou encerrar por aqui, em 2 Crônicas, capítulo 33. Eu estava planejando terminar o capítulo de 2 Crônicas, mas eu acho que ainda falta bastante aqui. Então, a partir de amanhã, darei continuidade em 2 Crônicas 34, encerrando o livro até o capítulo 36. Obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo.